Olá a todos, estamos aqui hoje no dia 3 de setembro de 2019. Estou pronto aqui para tratar a respeito da lição número 1 aqui do quarto trimestre, Esdras e Neemias, né? Aquela questão da reconstrução do templo, reconstrução da cidade de Jerusalém, toda a reconsagração que teve que ser feita, etc. Tal, lá que Zorobabel, Esdras, Neemias empreenderam, né, com muito sacrifício. Bom, hoje é o dia 3 de setembro, estamos em plena Semana da Pátria, né, nessa gravação. Santíssimo e poderoso Deus, abençoe o nosso estudo, que possamos entender as dificuldades daquela época e assim nos fortalecer para as dificuldades de nossa época. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, a lição número 1 é entendendo a história de Zorobabel e Esdras, né? Depois, a número 2 é sobre Neemias. Esses Esdras e Neemias, eles trabalharam juntos. Na verdade, Esdras retornou antes, Neemias veio depois. O verso aqui diz o seguinte, está em Esdras 1, versículo 2. Ciro falando, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Então Ciro era o rei persa, mas o reino era da Medo-Pérsia. Então se uniram dois países para formar um império que derrubou o Império Babilônico. Não é? Esse Império Babilônico não durou muito tempo. Na verdade, o período forte dele era de Nabucodonosor, se fortaleceu com o pai de Nabucodonosor, não é? E o filho de Nabucodonosor não foi grande coisa, não foi um bom político, e o neto de Nabucodonosor foi um piazão, não é? E o festeiro. E acabou, felizmente. Bom, para dizer uma coisa aqui importantíssima, Nabucodonosor foi o sujeito que estabeleceu o sistema de funcionamento do seu império. E quando Daniel disse ali, tu és a cabeça de ouro, parece que realmente só Nabucodonosor era alguém ali, né? Depois não teve mais um poderoso imperador, não. E Nabucodonosor determinou que aqueles povos que fossem conquistados, que eles adorassem conforme ele queria, como é o caso da estátua de ouro. Ele não conseguiu isso nem com os egípcios, não conseguiu na verdade com ninguém, mas ele queria isso. E grande parte desses povos ele os levava para a Babilônia, especialmente os mais sábios. Então ele deixava fraca a terra conquistada, e esses conquistados ficavam com raiva de Nabucodonosor. Pois bem, os persas eram diferentes. Os persas passaram a respeitar o estilo de adoração de cada povo conquistado. E eles se imaginavam que dessa maneira os deuses de cada região favoreceriam ao Império Persa. Então também eles favoreceram os judeus, permitindo que eles retornassem, deram muitas riquezas aos judeus para que levassem ali para a reconstrução, para fazer ofertas e sacrifícios, e levaram junto, de volta, todos os utensílios e vasos, etc. e tal, cobre, ouro, prata, ferro, né? Inclusive levaram junto as taças de ouro que Belsazar estava intentando tomar deles vinho só para chacotar do Deus de Jerusalém, né? Enquanto Belsazar estava fazendo isso, Deus estava escrevendo na parede e Ciro estava entrando por baixo do muro, ou o rio, do braço do rio que ele
secou desviando lá em cima, com um dique. Ele não chegou a tomar vinho de dentro, mas tinha vinho dentro. Bom, se tinha, não sei. Desculpe, isso eu não sei. Mas que ele quis tomar, ele quis. Ele e os seus grandes, né? Porque ninguém tomou nada. Então, vários agentes interferiram. Deus interferiu escrevendo. Daniel interferiu, porque chamaram Daniel só. A mulher de Nabucodonosor, que ainda estava viva, já era uma velhinha. E Daniel também já era velho. Disse, mas tem o Daniel lá, que entende das coisas do futuro, entende de mistérios, etc e tal. Chamaram ele. Belsazar estava com os joelhos batendo um no outro, de tanto pavor. Bom, mal ele sabia que dali a alguns minutos estaria morto. Então, o Império Babilônico durou 70 anos subjugando Israel. Aliás, o Império Babilônico nem chegou a subjugar Israel durante 70 anos. 69 por aí. E mais um pouco sob Ciro, mas Ciro já logo liberou todo mundo. Quem quisesse voltar, podia voltar. Nem todos voltaram. Bom, então tem uma coisa bem interessante aqui. Foram 70 anos de cativeiro. Mas então, dali, no final dos 70 anos, Deus daria 70 vezes 7 anos, 490, de oportunidade ainda para que o povo judeu, afinal de contas, se definisse. Se quer adorar os ídolos dos outros ou se aceita Deus. Nós sabemos, infelizmente, qual foi a história, né? Jeremias tinha predito esses 70 anos e eles se cumpriram fielmente. É bom confiar nos profetas. Bom, temos domingo primeiro o retorno dos exilados. O primeiro que retornou foi Zorobabel, pelo decreto de Ciro. Zorobabel e Josué. Mas o líder era Zorobabel. Esse decreto foi em 538 a.C. Desculpe. Depois teve o decreto de Dario, foi o segundo, que na verdade ratificou o decreto de Ciro. Depois teve o decreto de Artaxerxes. Artaxerxes primeiro, foi em 457, que retornou Esdras. Bom, no primeiro retorno foi pelo decreto de Ciro, 538. Estou com uma tosse. Vou ter que ir ouvindo aí, vamos contando quantas vezes vou tossir. Voltou então Zorobabel. Zorobabel voltou com 40 e quase 50 mil judeus. Não é? Tem alguns que dizem o número exato, mas não sei se esse número é confiável, mas é em torno disso daí. Perto de 50 mil retornaram. E eles trabalharam para reconstruir o templo. Primeira coisa que eles fizeram foi reconstruir o altar, para oferecer sacrifícios a Deus. O altar não demorou muito para reconstruir. É fácil. Reconstruir o altar. Depois lançaram os fundamentos do templo. O templo era bem menor do que o templo de Salomão. Mais ou menos metade do tamanho. Isso me consta nos livros. Bom, a reconstrução do templo não foi fácil. O altar até que foi, mas do templo não foi. Houve muita oposição e interromperam a reconstrução por 16 anos. Continuaram de novo. Foram muito dedicados. Eles não tinham muitos recursos, muito embora tenham trazido bastante, né? Mas enfim, conseguiram concluir o templo.
Porém a cidade ainda estava destruída. Os muros estavam destruídos. E povos vizinhos ali iam lá de noite e estragaram ainda mais os muros. Eles tinham medo. Medo do Deus de Israel, porque sabiam que se aquela cidade fosse fortificada e se eles fossem fiéis a Deus, ninguém destruiria aquela cidade. Seria uma potência. Quem sabia disso? Satanás, né? Lógico. Depois nós temos aqui o resumo dos reis e eventos. Eu não vou citar todos os reis aqui. Na lição escrita eu escrevi mais, mas os principais foram Ciro, né? Foram Ciro, que conquistou o Império Babilônico em 539 a.C., né? E logo depois, em 538, ele emitiu o decreto para que Zorobabel voltasse com bastante povo. Depois tivemos outro Ciro, né? Ciro II. Cambises, que foi um péssimo imperador, mal-humorado. Esse Cambises, consta que foi ele que interrompeu a reconstrução do templo. Cambises, ou foi outro depois dele, um impostor que surgiu logo depois dele. Depois, então, tivemos Dario I, esse emitiu o segundo decreto. Na verdade, o segundo decreto era uma ratificação do primeiro decreto, porque foram lá alguns povos da região, né? Eles estavam voltando a reconstruir agora os muros, queriam reconstruir os muros, começaram a mexer ali para lá e para cá. E os samaritanos e outros povos dali de perto foram se queixar para Dario. Ó, Dario, essa cidade é uma cidade rebelde. Depois que tiver muro, tiver forte, eles vão te peitar, eles vão querer brigar contigo. E aí eu quero ver que Nabucodonosor sofreu para derrubar essa cidade. Agora eles são fracos, mas eles reconstroem aqueles muros. Isso é gente que não presta, são gente rebelde. Oh. Aí Dario, que tinha a mesma linha de Ciro, ou seja, que queria favorecer as nações, porque eles, os persas tinham a seguinte política: favorecer as nações, dar liberdade para as nações, né? Proteger as nações, garantir que elas adorassem conforme quisessem. Isso fazia com que essas nações conquistadas fossem fiéis aos persas, aos medo-persas. E Dario tinha essa mentalidade. O Cambises não, mas o Dario tinha. O Dario foi ver, mas estou preocupado, espera aí, vamos ver. E os judeus tinham dito: não, mas tem o decreto de Ciro, nós estamos reconstruindo com base nesse decreto, nós temos o direito, o imperador nos deu esse decreto. E Dario pensou: tem o decreto? Mas nem estou sabendo. Vamos ver. Pesquisou e achou o decreto. Não, tem o decreto sim. Então, Dario emitiu um segundo decreto, na verdade, quase que uma cópia do primeiro, determinando que eles reconstruíssem tudo lá. Mas os samaritanos ficaram furiosos com esse decreto, né? Bom, mas com muita oposição eles continuaram trabalhando. Aí, enfim, veio o terceiro decreto de Artaxerxes, em 438. Parece que foi. 457. Desculpe, 457 foi o decreto. E nesse terceiro decreto voltou Esdras. No segundo decreto de Dario não voltou ninguém. Ele só deu autoridade para que os que já moravam em Jerusalém continuassem trabalhando, né? Então o segundo retorno foi pelo terceiro decreto, o decreto de Artaxerxes I. Foi um pouco depois
da rainha Esther. A rainha Esther se casou com Xerxes, que foi um rei anterior ao Artaxerxes I. Né? A rainha Esther, Mardoqueu ou Mordecai nunca retornaram a Jerusalém, ficaram lá. Então é bom que se diga mais uma coisa. No tempo de Xerxes, Amã se tornou um extremo inimigo dos judeus. Por trás dele estava Satanás, porque era outro que estava combatendo a reorganização da Judéia. Né? Satanás tinha medo da reconstrução daquele templo, etc., dos muros, e principalmente que se tornasse ali outra vez um lugar de adoração. Porque ele bem sabia que os judeus, se os judeus adorassem a Deus, como Deus queria, ele seria uma potência. Né? E viria Jesus Cristo. Ele sabia essas coisas. Ele não queria impedir isso. Então, por todos os meios, usando seres humanos, usando Amã, usando reis, povos, por trás de tudo estava Satanás querendo impedir. Mas por trás de tudo que tem por trás, estava Deus conduzindo. E tudo acabou sendo feito com um sacrifício, dificuldade, mas tudo foi feito conforme o plano de Deus. Isso é que é o mais importante. Né? Então, no primeiro grupo, com Zorobabel, retornaram quase 50 mil. No segundo grupo, com Esdras, retornaram 5 a 6 mil. Não é porque eram menos importantes. É que agora retornaram muitos sacerdotes, muitos levitas, etc., porque o templo estava reconstruído, mas não tinha quem oficiasse. Não tinha líderes, não tinha sacerdotes. Então Esdras era um escriba, Esdras era um sacerdote. Esdras era um sujeito muito estudado, nós vamos ver aqui na parte de quinta-feira. Né? Então nesse decreto de Artaxerxes, na verdade, favoreceu sobremaneira os judeus em sua adoração. Mas Artaxerxes não se converteu. Nenhum dos reis persas se converteu. Eles apenas, como eu já disse, eles apenas queriam favorecer os povos na sua própria forma de adoração. Eles queriam então que esses povos fossem fiéis a eles. Né? E principalmente os judeus, porque logo adiante dos judeus estavam os egípcios, e os egípcios andavam revoltados contra a Pérsia. Então os persas não queriam judeus aliados com os egípcios, que jamais fizeram essa aliança. Os persas queriam judeus aliados com os persas. Né? Então queriam fortalecer aquela cidade para que aquela cidade fosse do empecilho dos egípcios virem atacar os persas. Os egípcios sempre foram respeitados, nem sempre foram um grande império, mas sempre foram respeitados. Eles tinham carros de guerra, eles tinham tecnologia, eles não eram qualquer coisa. Né? Então, Artaxerxes I, porque tinha vários Artaxerxes, né? Esse favoreceu muito os judeus, mas muito. Xerxes devia ter destruído todos os judeus, né, por meio de Amã. Na verdade, aconteceu exatamente o contrário. Né? Xerxes acabou favorecendo os judeus, porque, ironicamente, a sua esposa, Esther, que substituiu Vaste, era judia. Ele foi descobrir isso depois, né? Então ele se tornou um grande amigo dos judeus. Inclusive favoreceu muito Mardoqueu, né? Então esse Xerxes, ele determinou que os tesoureiros da além do Eufrates, etc. e tal, dessem tudo que os judeus precisassem para a reconstrução dos muros, para oficiar o templo, para, enfim, tudo que precisassem. E esses tesoureiros e os samaritanos e outros povos eles ficaram furiosos com isso. Só o decreto já instigou a fúria deles contra os judeus. Mas vai fazer o quê contra um decreto de um imperador que tem um exército gigantesco? Foram sacanear, né? Foram lá incomodar, etc. Incomodaram. Quando o Neemias chegou, o Esdras já estava lá. Neemias chegou depois do terceiro decreto de Artaxerxes, uns 12 anos depois.
Neemias não foi por decreto, foi por cartas, né? Então, eles trabalharam juntos. Neemias fez um plano. Neemias era um empreendedor. Era um gestor. Ele sabia fazer planos. Chegou lá, olhou tudo lá e elaborou um plano e vamos trabalhar assim, assim, assim. Deu certo. Com grande oposição. Chegaram a ter que trabalhar para reconstruir os muros, cada um com uma arma junto, né? E cada um trabalhando em frente da sua casa para reconstruir o muro, porque daí ele se empenhava mais. Bom, aqui está minha casa, aqui está o muro, né? Então, Neemias e Esdras foram muito espertos, mas Esdras sozinho não conseguiu. Você vê que vinha mais um. Então, um era pouco, mas dois era bom. Então, a importância da educação. Aqui, concluindo, de Esdras, educação de quem? De Esdras. Esdras estudou muito. Pensa bem, ele estava no exílio, ele nasceu no exílio. Não estava em Jerusalém. Os livros, tiveram que buscar os livros, pegar e escrever, profetas escreveram, etc. Alguns livros levaram junto, mas livros era uma coisa escassa. Esdras estudou. Estudou sobre a lei, sobre a Torá, sobre tudo que tinha do Antigo Testamento, sobre a história de Israel. Estudou também sobre o paganismo. Estudou sobre os livros lá dos magos, do Oriente, né? Sabia distinguir uma coisa de outra, sabia o que estava errado, o que estava certo. Ele se tornou um grande professor. Então, enquanto por um lado, quando Neemias chegou, ele estava reconstruindo, por outro lado, Esdras estava educando. E os dois estavam enfrentando os problemas, que nós vamos ver na lição número 2, os problemas que surgiram ali. Então, gente do céu, é o seguinte, vamos resumir tudo. Chegou a hora de reconstruir a cidade. Então tinha 3 coisas para fazer: reconstruir o templo, a cidade, as casas, né, etc. E os muros. 3 coisas. Na verdade havia uma 4ª coisa, mas isso não era de reconstruir. A vida espiritual. Eles degeneraram, começaram a casar com mulheres estrangeiras. Esse não é o problema. O problema é que essas mulheres ensinavam seus filhos conforme o paganismo de onde elas vinham. Esse problema já aconteceu com Salomão, né? Foi daí que se dividiu o reino, foi daí que Salomão se tornou idólatra. Salomão, o homem mais sábio do mundo, caiu, né? Levantou, felizmente, mas o estrago já estava feito. Construiu templos a ídolos. Esse erro eles cometeram, foi por causa desse erro, da mania deles. Eles sempre iam adorar ídolos, que eles foram ao exílio. Então agora que estão voltando do exílio, começando a cometer o mesmo erro. Então, Esdras e Neemias tiveram que enfrentar essa situação. Chegaram a um ponto de, assim não dá. Vão despedir essas mulheres estrangeiras, e muitas já tinham filhos, etc. Foi uma choradeira. Imagina. Mas o erro não podia continuar. Aliás, alguns israelitas, inclusive sacerdotes, se divorciaram de suas esposas judias para se casar com mulheres pagãs. Parece que tem que fazer errado, né? Bom, aí Esdras e Neemias iam enfrentar essa situação. Pois bem, foi difícil. Tinha muita oposição. Satanás estava irado. Então, tentem imaginar, só para concluir, tentem imaginar quanto Satanás ficará irado quando nós, adventistas do 7º dia, resolvemos pregar o poder do Espírito Santo para concluir os ensinamentos da mensagem do Evangelho a esse mundo, para concluir a obra. Pensa bem, não vai ser menos que naquela época. Santíssimo e poderoso Deus, abençoa-nos agora, nós precisamos de Ti. Abençoa-nos e guarde-nos. Em nome de São Jesus Cristo. Amém.